Coragem. A coragem de alguém é definida diante do perigo. Não se amedronta, encara o que tiver pela frente na mesma altura, embora as condições possam ser diferentes. O medo é uma arma do adversário que, através da sua postura, do seu tamanho, o seu agigantamento, tenta impor isso ao seu oponente, implantar o medo para que assim tenha uma vantagem. Como um dia alguém disse, para que o mal não tenha êxito, basta resistir. E o resistir, podemos deslumbrar um leque de opções, recursos para se defender, meios para formar uma resistência. Tudo isso de forma interpretativa. Certos acontecimentos parecem uma derrota. No entanto, se trata de uma vitória, um propósito que está além da nossa compreensão. Um certo pastor de ovelhas enfrentou em uma batalha alguém muito superior a ele, em experiência de guerras, armamento, talvez o dobro ou o triplo da sua altura, e saiu vitorioso. Podemos mencionar o Senhor Jesus, que numa cruz foi crucificado, dando a impressão de uma derrota aos olhos da humanidade. Outro dia, uma autoridade religiosa disse isso. O fracasso de Deus em relação à morte de Cristo Jesus, sabemos que tinha um propósito. Mas voltando ao jovem que tocava harpa para o rei e cuidava das ovelhas de seu pai, quando encarou o gigante não teve medo, não olhou sua altura, nem a sua couraça, muito menos seu escudo e sua lança, até quiseram colocar nele uma roupa de guerra, mas aquilo o atrapalhava. E rejeitou tudo o que ele tinha, era uma funda 5 pedras e uma fé inabalável. E sua coragem a mesma quando enfrentou o urso e o leão. Era tudo o que precisava. Usou uma prerrogativa que mais tarde o Senhor Jesus ensinaria aos seus discípulos. Diante do mal basta resistir e ele fugirá de vós. É óbvio que a situação do arpista e futuro rei não era somente resistir, coisa que fez com perfeição mediante a provocação de Golias. Ele precisar atacar, dizem que a melhor defesa é o ataque, foi o que ele fez. Agora o Senhor Jesus era outro detalhe e outra finalidade. O que ele precisava enfrentar não podia ser com vida. Para sair vitorioso, precisava vencer o último inimigo, a morte. Era preciso que morresse e assim vencer seu oponente, que se tratava da morte que precisava ser tragada na vitória. Entendeu o paradigma, a forma de uma vitória poder ser até incompreensível. Mas analise as duas situações. Alguém que enfrentaria um inimigo muito além do seu tamanho, mas pela fé ele tinha confiança de que venceria. Um dia ele escreveu assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Tinha certeza de que haveria um socorro, mas não sabia como e nem a hora de onde me virá o socorro. Ele olhava para cima e esperava por essa ajuda, mas não temeu diante do gigante. A outra situação era de Cristo Jesus, que sabia que teria que ser entregue nas mãos dos homens e acabaria em morte. E essa angústia foi muito forte, porque não se tratava somente de morrer, mas da forma como foi. E todo o sofrimento que foi. Em Getsêmani, sua aflição foi tanta que seu suor transformou em gotas de sangue. Por fim disse: se for possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade, ó Pai. Estava pronto para encarar não os homens, mas a tão temida morte, de onde, como sabemos, não o pode conter. E como uma explosão que moveu a pedra, ele ressuscitou dos mortos. Vamos falar de outro evento. Jacó e Esaú. Muito tempo que não se viam depois daquele episódio do guisado de lentilha em Esaú, trocou por sua bênção. Existia uma rivalidade. E como ocorreu com Abel e Caim, uma tragédia poderia ocorrer novamente. O encontro dos dois era inevitável e aconteceu. Jacó temia por sua família e observava a comitiva de seu irmão ao longe se aproximar. No seu coração passava o que Esaú tinha, seria um sentimento de vingança e poderia perecer todos ali, embora existisse o perigo. Jacó não fugiu e foi ao encontro de seu irmão. E durante o trajeto fazia um gesto de humilhação.
E esse gesto quebrou todos os elos da corrente do mal. E o sentimento de vingança se transformou em saudade, oportunidade, desejo de abraçar, de se envolver no mais profundo amor. Esses são meus sobrinhos, a espantosa exclamação de Esaú, ao olhar aqueles que mais no futuro comporiam uma nação com o nome de cada um em uma tribo. Muito bem, essa é a nossa reflexão de hoje. A coragem de alguém só é possível se observar quando se encara frente a frente a adversidade, ou o inimigo, ou a situação que se deslumbra diante de nós. É a enfermidade, é o desemprego, ou o fim da jornada. Precisamos estar prontos e não deixar que o medo nos derrote primeiro. Se tememos antes de acontecer, é que já fomos derrotados. Precisamos vencer nossos medos. Quando aprendemos isso, estaremos alicerçados na fé inabalável. A fé que uma vez foi dada aos santos, a mesma fé que foi dada a Pedro, João, Paulo, Estevão e todos os outros. E como Davi diante do gigante, só enxergamos um obstáculo, nada mais que isso. Os insultos daquele incircunciso atingiam a Deus. E isso aumentou a coragem dele. E diante de Davi, só era um simples obstáculo para a sua vitória, que não seria só sua, mas de toda a nação. Não podemos tornar o problema ainda mais difícil, a situação adversa, agigantá-la ainda mais. Nossa coragem precisa ser maior que a prova, a angústia. Nossa força precisa ser maior que a enfermidade. Estamos à mercê de Deus e sua vontade precisa e será feita. E dessa forma que um dia deixaremos esse mundo, por certo venceremos de qualquer forma. Porque se perecemos com a enfermidade, não significa que fomos derrotados. Se perecemos num acidente ou numa tragédia, não significa nossa derrota. Se perecemos diante de um inimigo como os cristãos do passado, nada disso significa uma derrota, muito pelo contrário. Como ovelhas, somos levados para o matadouro todos os dias, sobre todas as adversidades. Somos mais do que vencedores por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Se chegamos até aqui, é sinal de que deixamos para trás muitos gigantes caídos, inimigos derrotados, circunstâncias superadas. E virão outras batalhas e outras guerras, é só manter a fé intacta. Diante do mal, aquele que não vemos, precisamos resistir encontrando resistência. Ele fugirá se não houver uma proteção. O estrago será grande, em certas ocasiões irreparáveis. Se lembra que a astúcia do inimigo é atacar, se aproveitar do momento em que estamos bem fragilizados, num leito de enfermidade, num momento de indecisão, quando ele tentou o Senhor Jesus. Foi depois de 40 dias de jejum. E depois, quando o Senhor Jesus estava na cruz, e o mal não se aproxima de ninguém, com a saúde perfeita, com a situação boa, tanto no físico como no espiritual, quando ocorre um desequilíbrio em uma dessas partes, é o momento que ele ataca. Quando existe uma vulnerabilidade, estamos falando de uma outra situação agora, o inimigo da alma. Precisamos buscar em Deus a fiel proteção. Aquele jovem que enfrentou o gigante, ele disse assim: eis que não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel. Simples assim. Agradeço a sua presença mais uma vez. Espero que goste do assunto. Você pode complementar o assunto nos comentários. Me ajude compartilhando, criticando e deixando sua opinião. Desde já a minha gratidão. Cláudio Alves de Oliveira. Coragem. E aí, se você chegou até aqui nesse vídeo, não deixe de compartilhar, comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal aí, tá bom? Me dá essa força aí. Até.